Então tá, galera, vamos falar agora da nossa aula de migração. Migração é todo movimento que as pessoas fazem, em termos populacionais humanos, né, ao longo de um determinado período, seja durante o dia, seja anual, mensal, ou seja, qualquer tipo de movimento que as pessoas fazem, a gente dá o nome de migração. No planeta que a gente vive, você está passando por um momento que começou em 1989, a chamada globalização, onde você tem uma chamada multietnicidade, ou seja, as coisas estão mais, além de o acesso está mais fácil das pessoas em termos de comunicação, em termos de transações comerciais, as pessoas mesmo no corpo físico, né, estão começando a se mover mais, principalmente saindo dos países mais pobres e indo para os países mais ricos. Migrações, então, a gente pode dar como um conceito, esses movimentos, são deslocamentos de grupos humanos que se afastam de suas residências que são habituais. Ou seja, você sai por meios pacíficos, ou beligerantes, ou voluntários, ou até mesmo involuntários. Quais são as formas de migrações que vocês têm? Primeiro, a questão do espaço. Espacialmente pode ser uma migração interna ou externa. Quando você fala da migração interna, você está falando de dois tipos de migrações. Primeiro, o êxodo rural. Êxodo rural, você sabe que a parte mais comum de se explicar isso é a saída do campo e indo em direção à cidade. Por que as pessoas saem do campo? Por vários motivos, né? Ou perda das suas terras, por causa de uma estiagem, por causa de um alagamento, por causa do El Niño ou Laninha, né? Um efeito, digamos, da natureza. A pessoa pode ter empenhado toda a sua propriedade na compra de sementes, algum tipo de um trator, alguma coisa que precisou para trabalhar e deu um problema na safra, ela perde isso, ou por pressão de latifundiários, ou seja, existem várias maneiras que tem a denominação do êxodo rural. E existem aquelas pessoas que saem também, óbvio, né, para tentar uma melhor qualidade de vida, procurar um emprego que tem uma renda fixa, afinal de contas a agricultura não tem uma renda fixa, ela depende muito da natureza. Hoje já está ocorrendo o contrário, né? Dos anos 50 para cá o êxodo rural foi muito forte e hoje nós temos um crescimento desse êxodo urbano. O êxodo urbano, na realidade, é o seguinte: o homem buscou qualidade de vida, o homem buscou salários, emprego, né, educação, tudo, e veio para a cidade. Houve um inchaço na cidade. O que aconteceu posteriormente? Hoje ele busca a qualidade de vida. E onde é que ele vai buscar essa qualidade de vida? Retornando para o campo, onde tem uma água mais saudável, onde tem um ar que é respirável, não com tanta poluição, às vezes até quase nenhuma poluição, onde ele tem a segurança para criar os seus filhos, onde não precisa viver gradeado, né, com carros blindados, etc. Então, nessa busca pelo espaço, as migrações internas são o êxodo rural, o êxodo urbano. Quando você fala da migração externa dentro do espaço, você está dentro do continente, ou seja, eu estou no Brasil, vou para a Argentina, é intracontinental, ou estou no Brasil e vou visitar a Alemanha, né? Vou trabalhar na Alemanha, é intercontinental. Então, em busca de espaço, pode ser dentro do próprio continente ou fora do seu continente. Que tipo de duração que você tem nas migrações? Primeiro, definitiva. O cara sai de um estado e vai morar em outro estado. Definitivamente. Então ele está saindo de um estado e indo para outro. Por exemplo, você mora em Santa Catarina, você passa num vestibular em São Paulo, você vai para estudar em São Paulo, consegue um emprego, finca raízes, é definitivo. Existem os temporários. Muita gente que está ouvindo esse vídeo agora vai falar o quê? Eu vou fazer o vestibular, vou estudar em Florianópolis, vou estudar em São Paulo, vou estudar em Porto Alegre, vou fazer meus 5 anos, 6 anos de curso e volto para a minha casa, volto para a minha terra. Ou seja, você está fazendo uma migração temporária. Você está em determinado espaço, né, durante um período em algum lugar e depois você volta para um outro lugar, que é o seu lugar de origem, ou até mesmo você vai trabalhar em uma outra situação diferenciada. De que forma você faz essas migrações ou esses movimentos? Ou voluntariamente, você vai porque quer, eu estou a fim de estudar, eu quero trabalhar num outro lugar, onde tenha uma renda melhor, um reconhecimento melhor do meu potencial, ou eu vou de forma forçada. Aqui você tem um tipo de migração que é bem característica de países que têm conflitos, guerras civis, algum tipo de invasão. Por exemplo, a invasão dos Estados Unidos
no Iraque, né, que fez alguns iraquianos saírem dali, a ocupação por parte das tropas israelenses na faixa de Gaza e Cisjordânia, ou mesmo na própria formação do Estado israelense, que as pessoas tiveram que fugir dali. Lembrem que no Brasil temos duas famílias de palestinos que chegaram em novembro, dezembro de 2008, que foram morar, uma no Rio Grande do Sul, outra em Santa Catarina, ou seja, perderam suas casas, perderam tudo, foram forçadas a sair dali. Não esquecendo que você tem uma outra forma forçada atualmente, que é o migrante ambiental, né? Ele está perdendo a sua casa para a natureza, né? Em algumas ilhas está surgindo elevação do nível dos oceanos, melhor dizendo, né? E isso faz com que ele acabe saindo daquela casa da onde ele mora. E existe também o tipo de controle que você faz nas migrações. Pode ser forma legal, você tendo visto, entrevistas, etc. Ou você vai de forma clandestina, que aí é o mais perigoso, né? Sofrendo ações ilegais, você não pode ser registrado, você trabalha de forma escrava, você tem problemas de ter que estar se escondendo, né? Então são essas as formas que você tem de imigração hoje dentro do planeta Terra. Quais são os fenômenos mais distintos que você pode falar hoje? Primeiro, o nomadismo, né? Que a gente, quando fala do nomadismo, fala do homem que é sedentário, ele dá uma parada. Então, lembre um pouquinho no tempo atrás, né? Que o homem parou, descobriu que poderia plantar, né? Descobriu que poderia domesticar alguns animais e acabou fincando raízes em alguns lugares. A migração rural-urbana é essa que o nordestino principalmente faz, né? Saindo daquelas áreas mais degradadas, com IDH um pouco mais baixo, e acabam migrando nas regiões de atração, né? Nordeste é repulsão, atração é o Centro-Sul. Hoje mudou um pouco com o programa do governo Territórios da Cidadania, que está levando melhoras em alguns indicadores para as áreas de IDH menores, e isso está fazendo com que o nordestino fique um pouco mais nas suas terras. Temos também um dos fenômenos importantes, os refugiados, que a gente já falou antes. Tem o refugiado ambiental e o refugiado também de guerras, né, das guerras civis, das próprias ocupações por parte de terceiros. E também não podemos esquecer a migração internacional de mão de obra. Essa é muito importante porque a gente conhece muita gente, né, que foi viajar para trabalhar, né? Você mora em Uruçanga, vai trabalhar na Alemanha, para trabalhar em sorveteria italiana. Você mora em Criciúma, vai trabalhar em Boston, nos Estados Unidos. Alguns alunos vão fazer o quê? Vão trabalhar, vão fazer um cruzeiro, vão fazer algum tipo de intercâmbio, ficam trabalhando, né? Isso é muito comum hoje. Por quê? É a busca por uma melhor mão de obra remunerada, né? Ou seja, que você seja bem pago, né? Ao invés de ficar recebendo um salário mínimo em alguns momentos, né, da nossa vida normal. Os principais fluxos migratórios que você tem do final do século XX e início do século XXI, você vê pelo mapa, né? As principais regiões de destino dos imigrantes, aquelas áreas em verde, a América anglo-saxônica, a Europa ocidental, alguns países do Golfo, a Austrália, África do Sul, né? E aqui Brasil e Argentina. Lembrem do seguinte: área de destino de imigrantes, América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, né? Quem mais chega lá? Pessoal da China, pessoal que vem do Sudeste Asiático, europeus, da Península Indostânica, ou seja, de vários lugares do Brasil, né? Da América do Sul em geral, todo mundo migrando para a América anglo-saxônica. No Brasil e Argentina você tem bolivianos, principalmente bolivianos, né? Que é o grupo que mais migra para o Brasil e Argentina, principalmente o Brasil, quando você lembra, ou pelo menos você já deve ter visto nos jornais, em televisão, que os migrantes bolivianos que moram em São Paulo são extremamente oprimidos, trabalhadores escravos, dentro de uma visão bem capitalista, comum à China, por exemplo. Da África do Sul, você tem os migrantes da África Central e Austral, né? A África do Sul tem um mínimo de desenvolvimento, mas que atrai um pouquinho mais as pessoas. No Golfo, óbvio, você está falando de Dubai, Emirados Árabes, áreas que tiveram bastante atrativo de mão de obra. Europa dispensa comentários, todo mundo que é da África do Norte, Turquia, migra para a Europa em busca de melhores salários, condições de vida, etc. Sul-coreanos vão para o Japão em busca de trabalho também, e chineses, Sudeste Asiático e outros vão para a Austrália também trabalhar nas áreas de multinacionais ou procurar um emprego mais condizente com a sua capacidade. As principais causas motivadoras da migração internacional
são o quê? Primeiro, a busca por melhores condições de vida, né? Para o próprio indivíduo e também para a sua própria família. Então ele quer ganhar um pouco mais, um pouco melhor para satisfazer as suas necessidades em termos de bens e tranquilidade para a família. As disparidades de renda entre as diversas regiões, e às vezes você falando dentro de uma determinada região, você fala de áreas que a gente chama no Brasil de ilhas de prosperidade, né? Você sai de um lugar e vai para outro, dentro da mesma região, saindo de uma área mais degradada, mais com seca ou com menos salário, e indo para uma área que vai te dar um atrativo um pouco melhor. As políticas trabalhistas, isso é muito importante, né? A região do ABCD, São Paulo, perdeu muita gente, muitas empresas fecharam por causa do sindicalismo que é forte. Nos Estados Unidos, você tem muitas empresas que fazem as montadoras, chamadas maquiladoras, no México. Por quê? Pela política trabalhista que é mais flexível. Além disso, as políticas migratórias dos países de origem e de destino que facilitam a entrada ou não, né, desses migrantes. Lembre do México, que o cara que é migrante ilegal nos Estados Unidos, ou mesmo legalizado, que eles fazem a troca de fronteiras tranquilamente, mas um filho de um casal mexicano que nasce nos Estados Unidos é considerado chicano e, portanto, ele sofre a mesma ação discriminatória como se fosse um mexicano nativo, né, nascido no México. Lembre também dos africanos, né, que são extremamente discriminados na Europa e em outros países também. Os conflitos políticos, né, vão fazendo o quê? Estimula a migração transfronteiriça, os deslocamentos dentro de um mesmo país, as guerras, os problemas de conflitos sociais, a própria questão indígena, tudo isso faz com que existam movimentos nessas áreas. Degradação do meio ambiente, falei agora há pouco, né, sobre a questão envolvendo o meio ambiente. Você pode observar na foto que tem abaixo, duas fotos em sequência, uma do tsunami, né, as duas do tsunami, aliás, aonde subiu a água, a ocupação que teve essa água no continente, a perda de terras de cultivo, dos bosques, as pastagens, né? Então todos eles estão saindo agora do meio ambiente, em sua maioria se dirigindo para as cidades, ao invés de migrarem para o exterior. Ou seja, está saindo praticamente do litoral ou das terras mais rurais e indo para a cidade para conseguir alguma coisa. Qual o problema? O inchaço urbano, não tem emprego para todo mundo, não tem escola para todo mundo, não tem moradia, alimentação, e isso vai causar um problema grave a médio prazo. Êxodo de profissionais, a gente fala de migração de jovens que têm formação educacional, já de países em desenvolvimento, como o nosso, Brasil, para preencher lacunas de força de trabalho nos países industrializados. Isso é muito importante. Por quê? Porque você está falando de um grupo de pessoas que seriam extremamente importantes para o país, ou seja, é a chamada fuga de cérebros, porque eles vão para um outro lugar para ter uma remuneração melhor, que aqui a gente não acaba, né, dando tanta ênfase ou dando um valor melhor para esses profissionais. Quais são as consequências positivas das migrações? Há um rejuvenescimento da população, mais jovem, né? Aumenta a natalidade, nasce mais gente, aumenta a disponibilidade de mão de obra, extremamente importante para o capitalismo, quanto mais gente, mais existe mão de obra de reserva, principalmente no que eu falei agora, que são as consequências para quem chega, né, dos países de chegada. Para quem está perdendo pessoas, existe consequência positiva? Sim, né? Aumenta do salário, difusão de novas ideias, a entrada de divisas, uma concentração fundiária, porque os agricultores que migram, eles acabam por vender as suas explorações agrícolas, né? E existem também as consequências negativas. Para quem está recebendo essas pessoas, aumenta a criminalidade e a delinquência, em função de que você não tem espaço para todo mundo. Há problemas habitacionais que levam à proliferação de bairros de lata e de bairros clandestinos, que são as favelas. Aumenta a taxa do desemprego, problemas que são agravados por parte de pessoas que são racistas, xenófobas ou discriminatórias, né? Então, racismo, xenofobia, discriminação por causa de religião, por causa de etnia, tudo isso é muito complicado para os países, para os migrantes que chegam nos países, né, onde eles querem trabalhar e viver. Para quem está perdendo essas pessoas, perde uma mão de obra com plena capacidade produtiva, que a maioria das pessoas são jovens que migram para outros países, diminuem as taxas de natalidade, porque afinal de contas os jovens estão indo embora, há um desequilíbrio entre os sexos, porque a maior parte dos migrantes são homens. Então o que acontece?
fica a maior parte da população feminina, e isso, por consequência, ainda agrava o envelhecimento da população. Nessa charge aqui, exemplifica muito bem um problema grave da migração internacional, que é a questão da xenofobia, né? A xenofobia, xenofobia, medo daquilo que é desconhecido. Ou seja, todo mundo que é de fora tem medo, né, do imigrante. E isso é um problemão. Essa outra imagem mostra uma campanha de um deputado em Portugal falando no outdoor, basta de imigração, nacionalismo é a solução. Façam boa viagem, imigrantes. Então, há uma xenofobia, porque Portugal aos portugueses significa o quê? Que a gente que está indo para lá está tirando o emprego deles e eles reclamam dessa forma aqui. Outro problema que a gente tem na imigração internacional são as cercas, né, os muros. Ali você tem algumas cercas, as pessoas chegando de uma forma clandestina, de formas extremamente precárias para tentar entrar num país. Aqui o ministro das Comunicações, Hélio Costa, né, falando com brasileiros presos dentro dos Estados Unidos, né, que foram tentar entrar através do deserto do México, não conseguiram. Aqui você tem também uma propaganda de Portugal, 7,7% de desemprego que sobe, né, mais alto dos últimos 7 anos, já em 2008 ainda, e culpando exatamente os migrantes, principalmente brasileiros. Para encerrar essa última charge, ela é extremamente importante, extremamente, digamos assim, elucidativa da situação, né, principalmente norte-americana. Aqui você vê um homem branco falando, volte para a África para o negro, volte para o México o mexicano, e quando ele chega na frente de um índio, ele não tem o que falar. Por quê? Porque o índio é original dessa terra, né? Estamos falando não só dos Estados Unidos, como também de todo o Brasil. E a gente quer expulsar os caras, né? Isso é uma coisa extremamente complicada. Então isso é o que a gente tinha que falar de migrações, e a gente vai resolver depois alguns problemas nos exercícios. Ok, galera?